Então nesse vídeo aqui agora eu vou mostrar como é que a gente faz a configuração da nossa base RTK. Tá? Então eu já fiz a conexão Bluetooth, já me conectei com a minha base, tá? E agora eu vou configurar ela, tá? Ambos os receptores, tá? Eles podem ser configurados tanto como base quanto como hover. E também tem um terceiro modo, que seria um modo estático, tá? E essa configuração a gente enxerga, a gente sabe qual modo que nosso receptor está configurado por esse Vzinho verde que fica aqui, ó. Tá? Então esse receptor que eu estou conectado no momento, ele está configurado como base. Tá? Então eu posso mudar o modo de trabalho do receptor simplesmente clicando no outro modo de trabalho. Então ele vai perguntar se eu desejo mudar para o modo hover e dou um OK. Tá? Então agora meu receptor está configurado como hover. Se eu der um voltar aqui, eu vou enxergar aqui ele com o V verde no hover. Da mesma forma, se eu estiver usando ele no modo estático, tá? Então, clico no modo estático, dou um OK. Se eu retornar aqui, ele vai estar com o V no modo estático, tá? Isso é importante, então. Quando eu me comunicar com a minha base, para eu ter certeza que ela está configurada como modo base, ela tem que estar com esse V aqui na base, tá? Então, vou me conectar na base, vou configurar meu receptor como base, para que eu possa me certificar aqui que ele está realmente configurado como base, tá? Depois de me conectar na base e ter certeza de que ele está configurado como base, eu entro aqui para fazer a configuração dele, tá? Para configurar ele, a minha base não pode ter iniciado a transmissão ainda, tá? Então, caso ela já tenha iniciado a transmissão, esse botão aqui de baixo, ele vai ficar vermelho. E daí, para poder alterar os parâmetros de configuração da base, eu preciso primeiro clicar no botão vermelho aqui, parar base. Tá? Eu vou mostrar como isso acontece, tá? Sem configurar, só vou mandar ela iniciar aqui, tá? Então agora minha base já está transmitindo. E eu vou entrar de novo aqui na base e eu vou reparar que esse botão está vermelho. E quando esse botão está vermelho, ela não me deixa, clicando aqui, ó, ela não me deixa alterar nenhum dos parâmetros. Tá? Então, para a gente fazer a configuração da base, eu tenho que primeiro clicar aqui em parar base e ter certeza que a minha base não está transmitindo, tá? Então esse botão vai ficar verde. Isso significa que ela está habilitada aqui para alterar os parâmetros, para depois que eu tiver configurado tudo, eu vou clicar aqui em iniciar base. Tá? Então beleza, então vamos começar aqui a configuração da base de cima para baixo, tá? Formato da mensagem, tá? Esse aqui é o tipo de mensagem que a minha base vai utilizar para comunicar com o hover, tá? Então ela tem alguns protocolos aqui, eu vou clicar. Ela tem aqui o RTCM30 e o RTCM32. Eu sempre vou optar pelo protocolo mais recente, tá? Então eu vou utilizar aqui o RTCM32, tá? Aqui, emissão, tá? Eu vou deixar a configuração aqui a 1, emissão livre 1. E agora eu vou configurar aqui a posição da minha base, tá? O que seria essa posição da base? É a posição que ela está nesse momento para enviar a correção para o hover. Tá? Eu gosto de trabalhar sempre aqui com base no modo manual, ou seja, a configuração da base vai ser feita manualmente. Eu que vou alterar para informar qual a posição que ela está sendo transmitida. Tá? Ela tem outros modos de trabalho aqui, tá? Então tem estação repetida, base iniciando automaticamente, essa Smart início base. Então são outros modos de iniciar a base, mas que a gente não tem controle sobre a inicialização dela. Então a gente deixa sempre no manual o início base, para que a gente tenha certeza do que está acontecendo aqui, tá? A diferença que tem aqui, ó, do BLH para o NEH, é só a forma que eu estou enxergando aqui a coordenada, tá? Então no BLH ele está mostrando para mim coordenada por grau, minuto, segundo, tá? E se eu clicar no NEH, ele vai mostrar a coordenada cartesiana. Deixa eu dar um atualizar no valor aqui. Ele vai mostrar a coordenada conforme a minha projeção. No meu caso aqui é o TM22 Sul. Tá? Então daí BLH mostra coordenada grau, minuto, segundo. NEH mostra a coordenada UTM. Tá? Para mim definir a posição da base, eu posso simplesmente digitar as coordenadas aqui, tá? Para iniciar uma transmissão a partir de uma coordenada que eu conheço. Ou então eu posso clicar aqui e colocar a coordenada navegada, que ela vai fazer uma leitura da posição atual dela, tá?
não é indicado fazer dessa forma, tá? Por quê? Quando a gente faz isso, a gente não tem, dentro do nosso projeto, a gente não vai ter salva essa posição da base, tá? Então, o que a gente vai fazer antes de iniciar a posição da base por uma coordenada que a gente não conhece? A gente primeiro tem que salvar esse ponto, tá? Então, eu vou dar um cancelar aqui, vou voltar uma tela, para que a gente possa salvar essa posição na nossa lista de coordenadas, tá? Então, eu vou vir em medição de ponto, clico aqui em salvar, ele vai me dar uma mensagem informando que não está fixo, dou um OK. Tá? Não vou alterar aqui o nome do ponto, tá? Vou deixar como ponto 1, mas vou colocar um código aqui, vou colocar como base. Tá? Vou selecionar a altura como plate e vou inserir aqui a altura que eu medi da minha base. Tá? Então, minha base aqui está 1,753 m. 1.753. Alterei essas três coisas, então coloquei código, alterei para plate, que eu medi lá do meu ponto de onde eu coloquei a base até a ponta do prato, né, daquela placa de medição, por isso que eu botei plate. E a altura que eu medi aqui com a minha trena foi 1.753. Dou um OK. Tá salvo já o meu ponto da base na minha lista de coordenadas. Agora sim eu vou dar um voltar e vou continuar aqui na configuração, tá? Então já terei aqui tipo de mensagem, emissão livre, vou vir aqui na posição da base, clico agora aqui em posição base, clico em posição conhecida, esse aqui é o ponto que eu acabei de salvar, seleciono ele e dou um OK. Ele simplesmente vai trazer aquelas coordenadas lá daquele ponto para cá, tá? Se eu quiser visualizar isso como coordenada UTM, eu posso fazer de novo, né? Mudei ali para Norte, Leste, H, vou fazer o mesmo processo. Vou selecionar aqui e vou dar um OK. Tá? Então eu trouxe aqui ó, as coordenadas daquele ponto. Dou um OK. Beleza. Já está configurada a posição da minha base. Agora eu vou configurar aqui a altura que está a minha base, tá? A altura da antena. Seleciono aqui, vou colocar placa, porque eu estou medindo a altura dela do ponto, do meu piquete lá até a ponta da placa de medição. Então é 1.753. OK. Tá. Configurei a altura da antena. Vou configurar agora aqui a minha máscara de elevação, tá? Eu chamo também conhecido como ângulo de corte, tá? Em geral, que a gente trabalha com ângulos entre 15 e 20 graus. Tá? Vou deixar 15, dou um OK. PDOP. PDOP aqui normalmente a gente trabalha com PDOP de valor 3, tá? Então a base em geral a gente vai estar no local mais limpo. O PDOP vai ser mais fácil de atingir valores menores. O que é o PDOP? É a diluição da precisão. Quanto maior o número, menos preciso está o ponto, tá? Então aqui, a partir de um PDOP 3, a minha base já vai iniciar a transmissão. Agora eu vou escolher aqui qual é o link que eu vou utilizar, qual é a forma de conexão que essa base vai utilizar para mandar a informação lá para o meu rover, tá? Isso que significa o link de dados. Eu clico aqui, ele tem diversas opções, tá? A mais usual delas aqui é o UHF, tá? Principalmente para base, a gente usa normalmente o UHF interno. A gente tem a opção, alguns receptores da Salf aqui, eles estão habilitados para isso, a gente utilizar o UHF externo, que é o rádio externo, que vai garantir aí um aumento da potência do rádio. Então a gente vai utilizar o rover aí a distâncias maiores, né? Então daí a gente utilizaria o UHF externo. Mas aqui no nosso caso a gente está usando o rádio interno no receptor, então a gente seleciona aqui o UHF interno. Tá? Depois de selecionar o link de dados, a gente vai configurar aqui em fonte de dados. Quais as configurações que eu vou fazer aqui? Nessa configuração de UHF interno, eu escolho o canal. Tá? Então ele tem diversos canais aqui para me escolher. Normalmente a gente utiliza os primeiros aqui, tá? Essa aqui já está configurado como canal 4. Qual a importância de eu enxergar isso? Minha base e o meu rover tem que estar trabalhando no mesmo canal. Tá? Então eu entro aqui mais para ver qual é o canal da base, para depois deixar o rover compatível com o da minha base. Tá? Aqui eu já vou enxergar qualquer frequência que está no meu canal, 466.125, tem que ser a mesma do rover também. Tá? A potência, então aqui eu tenho um receptor de 3 watts, né, que é o Colida, o K20S, e ele me permite escolher em qual potência que eu quero trabalhar. Então, se eu trabalhar em potência baixa, ele vai trabalhar com rádio de 1 watt.
Se eu trabalhar em potência média, ele vai trabalhar com rádio de 2 watts, e se trabalhar em potência alta, ele vai utilizar a potência máxima, que é a de 3 watts. Tá? Isso limita o alcance dele, então quanto menor a potência, menor vai ser o alcance, mas em contrapartida a gente tem um ganho aqui de autonomia da bateria. Então se eu diminuir a potência de transmissão, consequentemente eu tenho uma duração maior da minha bateria, tá? Normalmente a gente vai trabalhar na alta, principalmente o Colida K20S, ele tem uma autonomia bem grande de bateria, dá para trabalhar um dia inteiro. Tá? Aqui esse baud rate, eu tenho que estar configurado com os dois, né, tanto na base quanto no rover, com o mesmo baud rate, senão ele não vai comunicar. E o padrão dele aqui é 9600. Tá? E o protocolo também, eles têm que estar os dois com o mesmo protocolo, senão eles não se comunicam. Então, o protocolo padrão aqui é o protocolo SOLT. Certo? Setadas essas configurações, vou dar um voltar. E agora aqui eu vou iniciar a gravação de dados brutos. Como essa daqui é a minha base, eu quero que ela grave dados brutos para que depois eu possa fazer o processamento desses dados e fazer a posterior correção dos pontos do rover. Tá? É importante habilitar essa gravação dos dados brutos depois que eu tiver realizado essa configuração da base. Então, caso essa configuração de dados brutos ela já esteja habilitada no momento em que eu entrar aqui no menu da base, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser desabilitar, depois eu vou configurar e depois eu habilito novamente, tá? Para que ela grave o dado bruto já com as configurações que eu setei. Foi o que a gente fez aqui agora. Então a gente primeiro configurou tudo, depois mandou iniciar, mandou gravar dados brutos e agora a gente vai mandar iniciar a base. Tá? Então essas são as configurações que a gente tem que fazer na base. Como eu já falei no vídeo anterior, depois a gente vai fazer um vídeo mais linear, mostrando a configuração desde o início até conseguir o ponto fixo lá no rover.